noite a todos e a todas as internautas. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, dependendo do horário que todos vão assistir. Hoje nós estamos tendo o privilégio, a honra e o prazer de entrevistar, de ter aqui no nosso podcast Conversar, o ex-deputado federal, líder político, uma eminência em diversos governos, uma verdadeira enciclopédia de política brasileira, Dr. Cândido Vacarezza. Dr. Cândido Vacarezza, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Para a gente começar, eu queria pedir que você pudesse, como fosse um mini Wikipedia aqui, que você falasse da sua trajetória, e aí começamos a nossa... Tá bom. Primeiro, boa tarde, né, Márcio? Obrigado. Quero agradecer o professor Márcio Rego por ter me convidado. Para mim é uma satisfação estar aqui nesse podcast que está crescendo cada vez mais. É novo, mas graças a Deus pegou no breu. Pegou no breu. E nossas falas ficam gravadas, né? Isso é a vantagem da internet. Ficam eternizadas. Eternizadas. Eu sou baiano, como o sotaque me apresenta. Sou do sertão da Bahia, fui criado em Feira de Santana. Sou médico formado pela Universidade Federal da Bahia. Como médico, fiz residência em São Paulo, na Maternidade Amparo Maternal, residência de ginecologia e obstetrícia. Fiz especialização em saúde pública na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Medicina de Saúde Pública de São Paulo. Fiz mestrado na Santa Casa de Misericórdia, na Faculdade de Medicina da Santa Casa, e exerço a minha profissão de médico ginecologista há mais de 40 anos. Ao lado disso, o pessoal da medicina me conhece como Dr. Cândido. Ao lado disso, eu sou um político brasileiro. Lutei contra a ditadura militar, ajudei a reconstruir o movimento estudantil na década de 70, fui diretor da UNE, da primeira gestão de reconstrução da UNE, quando eu estava no 6º ano de medicina, em 1979. Esse jornal Nossa Voz, fui eu que escrevi, que fiz esse jornal da UNE, que eu nem sei ainda se existe. Fui dirigente do Partido dos Trabalhadores, filiado ao PT em 81, fiquei no PT até 2015. Fui deputado estadual, fui deputado federal, deputado estadual por 2 mandatos, deputado federal por 2 mandatos. Fui líder da oposição quando fui deputado estadual, líder do PT, e fui líder do PT quando fui deputado federal, depois líder do governo do Lula, e nos 2 primeiros anos da Dilma, não nos 2 primeiros anos da Dilma, no primeiro ano e 3 meses do segundo ano, ou 4, fui líder do governo da presidente Dilma no seu primeiro mandato. Como deputado também fui presidente da CCJ aqui quando deputado estadual, presidente da comissão de regulamentação, comissão mista de regulamentação da Constituição. O Jucá era o relator no Congresso, e fui presidente da comissão de consolidação das leis, do grupo de consolidação das leis, também como deputado federal, antes de ser líder, né? E esses são cargos que, enquanto líder, eu não assumi quando eu deixei de ser líder. Tenho a honra de ter servido o país na política com esses cargos e de servir como médico. Como médico ainda fui diretor do Hospital Nardini, em Mauá, que é um grande hospital. Fui diretor do Hospital do Campo Limpo, que é o maior hospital público municipal de São Paulo, também um grande hospital, não sei como está hoje. E fui diretor
do Hospital Inácio Proença de Gouveia, na Moca, que foi um hospital referência do tratamento do Covid. Quando da Covid, eu era o diretor daquele hospital, e mesmo sendo idoso, com comorbidades bastante grandes na época, eu não me afastei e fui diretor do hospital também, que é um motivo de E não honra chegou também. a ser atingido pela Covid, não? Eu tive Covid, mas estou entre aqueles que teve Covid que Sem nenhum efeito assim. sem nenhuma manifestação, Que ótimo. entendeu? Doutor Vacareza, a sua experiência, a sua vasta experiência, tanto na saúde, mas principalmente na política, né? Se você pudesse fazer, até para proveito dos jovens internautas, né? Uma avaliação. O Lula está agora aqui no quinto mandato, vamos dizer assim, do PT, não é? Se você pudesse fazer uma avaliação do governo, os dois primeiros governos Lula, mas principalmente no período em que você foi líder, né, com Dilma, se você pudesse fazer uma avaliação também Olha, de governo Dilma. eu vou fazer uma avaliação, mas eu tenho uma relação com os petistas e com o governo do PT de respeito, eles também me respeitam, eu tenho divergências políticas e me afastei por divergências políticas. Não sou daqueles antipetistas radicais. Eu acho que o governo não está bem, o governo atual. Eu tinha uma divergência. Eu acho que o primeiro governo do Lula e o segundo governo do Lula foi muito positivo para o país, de reestruturação do Estado, investiu no desenvolvimento econômico, distribuição de renda, criação de empregos, colocou o Brasil num cenário internacional importante. Ali tínhamos que fazer uma avaliação, e era o que eu defendia, uma avaliação dos erros e acertos do governo Lula e apresentar ao Brasil um projeto para o Brasil. O Brasil tem muito pouca, infelizmente, importância econômica no mundo, apesar de ser um grande país, é a quinta potência, quinto país em dimensão, está entre os 10 de maior PIB no mundo, mas é um país, infelizmente, que falta um projeto nacional. Projeto de desenvolvimento econômico, distribuição de renda, criação de empregos. O Brasil tem condição de se desenvolver, de gerar emprego e de ter uma outra posição no mundo. Infelizmente, falta-nos ações concretas que coloquem o povo numa outra posição dentro do Brasil e o Brasil numa outra posição do mundo. Para sair da teoria indo para a prática, nós precisamos no Brasil de um grande investimento para dar um salto de qualidade para o Brasil sair dessa situação que tem uma parte da população vivendo no século XIX. Para você ter uma ideia, o Brasil produz alimentos para 1.200.000.000 pessoas e tem 30 milhões de pessoas se alimentando mal ou passando fome. Eu diria que tem 60 milhões de pessoas se alimentando mal ou passando fome. O Brasil tem a maior fronteira agrícola do mundo e tem uma disputa interna com um setor ideológico comprando uma ideia, mais por razões ideológicas, comprando uma ideia contra o nosso país, principalmente diante de fenômenos como nós estamos vivendo hoje, das queimadas ou coisa assim, como se nós tivéssemos uma dívida com o mundo e que estivéssemos poluindo o mundo. Quem poluiu o mundo e quem destruiu suas florestas não foi o Brasil. O Brasil tem 40% do seu território preservado. Quem destruiu as florestas foi a Europa. Tem 0,7% da Europa que está preservado.
os Estados Unidos e a China. E são eles que poluem o mundo. Lá se usa, né, nesses 3 continentes, carvão mineral como fonte de energia. Não tem energia limpa que tem o Brasil. Basicamente, o Brasil é o primeiro ou segundo país do mundo em energia limpa. E das grandes potências é o único que tem, dos grandes nações, digamos assim, é o único que tem uma política ambiental socialmente equilibrada. É o único que tem um código florestal, é o único que tem uma política de preservação do meio ambiente consistente. Só que o Brasil precisa juntar a defesa do meio ambiente com o desenvolvimento econômico. E aqui mora o problema. Só para você ter uma ideia, o Brasil importa 80% ou um pouco mais do potássio que ele utiliza. Importa principalmente do Canadá, que lá é explorado numa terra indígena. E aqui nós temos a segunda maior reserva de potássio do mundo. A segunda maior reserva de potássio. E não exploramos. Não exploramos porque está na Amazônia, que pode ser explorado tranquilamente, não está em reserva indígena. E mesmo que tivesse em reserva indígena, eu sou favorável nós explorarmos as nossas riquezas, os índios viverem bem, receberem royalties por isso, como os outros países fazem, e nós termos uma política de proteção do meio ambiente, de pouco impacto. Nós estamos vivendo um momento difícil, que depois nós podemos falar, né? Então, para sintetizar, eu acho que o Brasil precisa liberar a fronteira agrícola, acabar com essa guerra contra o setor produtivo brasileiro, que é um dos mais positivos que nós temos. Liberar a fronteira mineral. O Brasil tem quase todos os minerais em grande escala, o Brasil pode explorar. E liberar a fronteira energética. Só para você ter uma ideia, Márcio, na bacia do Amazonas, tanto na parte sul quanto na parte norte do rio Amazonas, nós podemos produzir uma quantidade de energia imensa. Na região nordeste do Brasil, com os ventos permanentes que nós temos, mesmo no Rio Grande do Sul, nós podemos também ter produção de energia de forma impressionante. Sol, os 5 climas que tem no Brasil, em todos nós temos sol o ano inteiro e quase todos os dias, mesmo no clima subtropical, que é o caso da região sul do país. O tropical fica aqui, numa parte de São Paulo até um pedaço do norte, e depois o clima equatorial que nós temos também. E temos o semiárido, que tem uma outra característica, e o clima de floresta, que tem outra característica. Mas em todos esses lugares nós temos sol o ano inteiro. Falta-nos infraestrutura. Nós não temos recursos para investir e temos um movimento nacional organizado do mundo mais internalizado aqui no Brasil, que combate qualquer proposta de desenvolvimento econômico para o país. E se não tivermos desenvolvimento econômico, não teremos como proteger o meio ambiente. Pela sua fala, eu diria que, para os nossos internautas entenderem, né, principalmente os jovens, o senhor se alinha numa visão mais próxima do ex-ministro Aldo Rebelo do que numa visão de Brasil, de aproveitamento da ministra Marina Silva. Olha, para simplificar, eu sou amigo pessoal do Aldo desde meados
da década de 70. Foi quando nos conhecemos, se não me engano, 75, 76 ou 77. Do movimento estudantil. No movimento estudantil. Desde lá, nós ficamos amigos. Ele num partido ou em outro, boa parte desse período tivemos juntos. A reconstrução da UNE, nós participamos juntos. Dessa primeira diretoria, ele foi secretário-geral, eu fui secretário de imprensa. Depois ele continuou no movimento estudantil, eu saí porque eu fui me formar, e ele continuou como estudante no movimento estudantil, foi presidente da UNE. E nós estamos juntos. E sobre a política de proteção ao meio ambiente e articulado com o desenvolvimento econômico, eu não tenho nenhuma divergência do Aldo. Eu apoio as posições que o Aldo tem e tem escrito sobre a Amazônia e sobre o clima e sobre as medidas Ele esteve aqui no podcast defendendo essas ideias, né? E o senhor, eu vi recentemente uma entrevista sua, doutor Vacarezza, e o senhor faz uma análise muito interessante do governo Dilma, né? Se você pudesse dar uma simplificada, não precisa estender, mas você é um arguto analista da... Não, eu vou fazer o seguinte, o governo Dilma primeiro já passou, né? Já passou. Não tem nenhum impacto, a não ser sobre o PT, no meu ponto de vista negativo, principalmente o segundo mandato da Dilma. O primeiro mandato da Dilma teve... Porque o senhor era um dos defensores da candidatura do Lula, né? Mas eu achava que tinha que ter mudanças no que o Lula fez. Uhum. Para ser sintético, nos primeiros 2 anos do mandato da Dilma, o Brasil vinha teve uma crise com a quebra do Lehman Brothers lá nos Estados Unidos, com aquela bolha, e o Lula tomou medidas anticíclicas importantes, que o Brasil foi o primeiro país a sair da crise. O último a entrar, o primeiro a sair. É verdade. A Dilma assume o mandato naquele caminho. Você não tinha que dar freio na economia, nem começar nem tomar medidas restritivas e nem achar que tinha que dar um cavalo de pau ou coisa assim. Então, eu estava com um amigo meu, que hoje, infelizmente, não está entre nós, era deputado na posse dela, e já no discurso ela deixou sinais de que faria um contingenciamento e que precisaria mexer politicamente dentro do governo. E ela embarcou por um viés de contenção da economia, que ela fez um contingenciamento grande, desnecessário naquele momento. E se você pegar o Brasil, cresceu, se eu não me engano, 7 e pouco por cento, 7,5% em 2010, em 2005 caiu para 3 ou 4, depois caiu para 2, depois para 1. Então, e ela não tinha uma política muito consistente. Por fim, no segundo mandato, ela fez uma política, logo no começo, fez uma campanha acusando o Aécio Neves de queria tomar medidas restritivas, queria conter a economia, que ia fazer... E ela tomou medidas claramente que criou dificuldades para o Brasil. Já na escolha de quem era o ministro, que era um ministro conservador, o ministro da Economia, e tomou medidas. Então, a Dilma, na minha avaliação, fez uma confusão na economia no Brasil.
não tinha uma linha. Ela começava de um jeito, se dizendo desenvolvimentista, tinha inclusive um ministro bastante desenvolvimentista, que era o Guido Mantega, mas ela, que era a presidente, fez muita confusão, e na política principalmente. Tanto no processo de confronto com o MDB, e em particular com Michel Temer, que deu no que deu, quanto na falta de habilidade da articulação. Me lembro que, só vou te dizer um episódio, o Código Florestal, que estava completamente dentro do que o governo, os movimentos, todo mundo defendia. Ela fez uma guerra contra. Eu sou testemunha disso porque eu era líder do governo. Que eu não quero entrar em detalhes, porque eu acho que o Brasil está em outro momento. O Brasil não é mais o Brasil do que foi o governo Dilma, do que foi o governo Lula. Tanto do ponto de vista político, hoje nós temos outras forças, quanto do ponto de vista econômico. No mundo, nós temos outra situação. Nós estamos vivendo, aliás, começamos a partir da década de 80 do século passado, de forma rápida, a inauguração de uma nova era com a telemática, com a informática, com a internet, com a biotecnologia, com novos métodos de comunicação e transmissão de dados. O mundo começou a iniciar um processo rápido de mudança que já estava anunciado, eu diria que a partir de meados do século passado, mas de forma muito acelerada. Eu costumo dizer o seguinte: essa nova era, ela é semelhante como foi o Império Romano, o governo de César no início, que não era império, era ditadura, mas logo depois veio o Império Romano, com mudanças muito grandes no mundo inteiro, em todo o mundo romano, que era o mundo conhecido, o mundo de uma parte do mundo da época. Como foi a tomada de Constantinopla pelos turcos, que dá início, marca o fim da Idade Média e dá início a uma nova era, como foi a Revolução Francesa. Então, nós estamos vivendo uma mudança global, com a diferença. Todas essas fases, elas demoraram, elas tiveram um processo mesmo que tivesse rupturas e saltos. Por exemplo, a queda da Bastilha é uma ruptura, mas aquilo vinha... Sim, o processo. Agora nós estamos com mudanças sem saltos, é mudança muito rápida. Todos os empregos, as formas de comunicação, o jeito, até veja que nós... Daqui a 30 anos a gente não sabe o que é que vai ter. Se os carros vão voar, tipo, motorista de ônibus não vai ter mais. Daqui a pouco tempo nós vamos ter os ônibus e os carros, os veículos... Sem motorista. Sem motorista. Nós vamos... A escrita, que já tem quase 10 mil anos, se a gente pegar da época dos sumérios, lá do começo, a escrita provavelmente vai desaparecer em breve, que eu acho uma pena, que eu gosto muito de ler, mas nós vamos... E várias profissões vão ser feitas. Por exemplo, na medicina, na minha profissão, nós já temos muitas coisas... Com a inteligência artificial. Com a inteligência artificial e muitas coisas que a gente nem imaginava quando eu estudei. Nem se imaginava que poderia ser daquele jeito quando eu era estudante de medicina. Eu imagino que meu filho é médico recém-formado não, médico há 5 anos, é endocrinologista. Eu tenho um filho, não é residência não, já fez 2. Eu tenho um filho que é endocrinologista. A medicina que ele vai enfrentar quando ele chegar daqui a 30 anos ou 40 como eu, vai ser um negócio completamente diferente. Nem sei se vai existir mais. Entendeu? Então, nós estamos numa fase de grandes mudanças. Então, Macarias tem um filho só? Você tem um filho só? Não, eu tenho 4. Eu falei isso para...
Eu falei isso para dizer o seguinte, a gente, voltando para a gente não devagar, a pergunta que você me fez foi sobre o governo Dilma. Sim, sim. Eu acho que a Dilma fez várias confusões, mas o mundo que nós estamos vivendo hoje, a política é outra. O Brasil hoje é outro. As forças políticas sociais são outras. Tem a ver com essas mudanças econômicas e tem a ver com as mudanças políticas. Sobre as mudanças econômicas, se nós recuarmos 40 anos, o Brasil era um país mais desenvolvido do que a China. É verdade. Com um PIB maior do que o da China. É verdade. E nós ficamos para trás. Nós não podemos, neste momento, ficar para trás. Se você andar hoje na Europa, como você conhece bem, ou nos Estados Unidos, ou na China, você tem trem para todo quanto é lado. No Brasil você não tem. Você não tem no Brasil estrada de ferro, não tem estrada de rodagem, não tem navegação de cabotagem. Você imagina que o Brasil tem rios em todas as direções. Era para o Brasil ter hidrovias em todas as direções. E o senhor defende há muito tempo, de forma reiterada, a necessidade de termos pelo menos 40, 45 mil quilômetros quadrados de ferrovia. Claro. O senhor é um defensor da ferrovia há muito tempo. Mas veja, essas coisas não é uma etapa do novo mundo. Isso é uma etapa que o Brasil tinha que ter resolvido no começo do século XX, como todos os países desenvolvidos do mundo fizeram, à exceção da China, que mais recentemente que deu um grande salto. Mas estrada de ferro, hidrovia, navegação de cabotagem, o Brasil tinha que ter feito. Então o Brasil tem que fazer agora. Não pode essas ações serem impedidas com argumento do impacto ambiental. É claro que tem que proteger o meio ambiente, mas não tem nada que protege mais o meio ambiente se as pessoas puderem se deslocar e se as pessoas tiverem boa qualidade de vida. Nós temos que cuidar do meio ambiente, do tratamento dos resíduos sólidos e líquidos, que no Brasil é deficiente, é ter água mineral, água potável para toda a população, que no Brasil é deficiente. Imagina um país como esse, você não tem água potável para todo mundo. Você chega no Rio Amazonas, populações ribeirinhas, não tem água potável, não tem energia. Então, o Brasil precisa ter desenvolvimento econômico, e para isso vai ter distribuição de renda. Para ele ter desenvolvimento econômico, tem que ter uma poupança para poder ter investimento. Não será do exterior que virá, e muito menos com esse sistema bancário caro que nós temos aqui no Brasil, que vai ter investimento. Só que o Brasil tem de onde tirar. O Brasil tem uma reserva mineral imensa, que se ele liberar, vai chegar dinheiro aqui para a gente fazer todas as obras que o Brasil precisa. Então, nós precisamos resolver o problema do século XX para entrar no século XXI. Aqui é uma luta renhida, porque existem forças políticas que nos impedem e que nos colocam no atraso. Acho que essa é a principal agenda do país. A agenda do Brasil não é essa agenda que está no debate político, se é aborto, se não é aborto, se é Deus, se não é Deus, com todo respeito a essa discussão, se é homossexual, se não é homossexual. Eu fico imaginando um país do tamanho do Brasil assistindo o debate que nós temos hoje realizado pelos políticos, pelos candidatos, se é direita, se é de esquerda. Qual é o projeto para o nosso país? O projeto de desenvolvimento econômico, de distribuição de renda. Você imagina um país como o nosso, tem 10 milhões de analfabetos. Quando acabar a escrita, tudo bem, mas isso vai demorar alguns anos. Hoje, o Brasil era para não ter analfabeto, ou ter uma situação... Tem uma parte da população que estuda e não aprende. Por que não aprende? Porque a escola fundamental e média no Brasil,
que em qualquer lugar do mundo o ensino fundamental e médio público é superior ao ensino privado, aqui é deficiente. Quando se vai discutindo aqui, não é reforma para diminuir custo, é para acabar em não sei o quê, nós reduzimos o custo. A questão aqui é o seguinte, o Brasil tem dinheiro para ter um ensino fundamental e médio público superior ao privado. O que é que falta? Ensino em tempo integral. 2, currículo pedagógico moderno, articulado com a quarta revolução industrial, com o mundo moderno. 3, professor ganhando bem, respeitado na sala de aula, bem e melhor qualificado. Então, o Estado tem que preparar esse professor, porque tem professor de ensino fundamental aqui que não tem curso superior. Imagine que vergonha para o nosso país. Tem professor de ensino fundamental aqui que não ganha o mínimo. Menos alunos por sala de aula. Ensino médio profissionalizante, como é no mundo, que o cidadão sai do ensino médio com 19 anos de idade com um canudo na mão, com uma profissão definida. Hoje, quando uma empresa contrata uma pessoa, ela tem que dar um curso para ele aprender, ele tem que sair profissional. Então, é um outro país. Não tem condição da gente entrar para o século XXI e para a gente dar esse salto se não tivermos educação e poupança liberada por a fronteira agrícola, pela fronteira mineral e pela fronteira energética para a gente ter o desenvolvimento. Então, o que eu defendo no meu projeto de desenvolvimento para o país é que a gente se volte para uma outra agenda. Não a agenda que está dividindo a política hoje. Tem pessoas que dizem, não, eu sou de extrema direita. Muitos nem sabem o que é isso, se diz de direita. O outro diz, aquele ali é comunista. Quer ver que o tal governo quer fazer do Brasil a Venezuela. Quem disse que a Venezuela é comunista ou socialista? Um país comunista é a China. Sim. Socialista, a China é socialista. Sim. Aí você pode discutir, é esse modelo que vocês querem, não é esse? Aí o cara que nem sabe o que é diz, não, a China não é socialista. A China tem partido único, planejamento econômico definido, tem plano, esse planejamento tem um plano para 50 anos, um plano para 25, um plano para 4 anos, e tem um sistema de organização próprio que você não tem eleição, você não tem a forma como a democracia ocidental tem. Então, você pega o Xi Jinping, por exemplo, ele foi eleito no parlamento lá chinês com 0 abstenção e 0 voto contra. Por quê? Porque ele foi indicado pelo processo natural que tem indicação lá, e lá o partido está acima do Estado. Então, eles têm as características principais de uma sociedade socialista. Doutor Vacareza, o senhor é baiano de nascimento, se formou médico na Federal da Bahia, mas reside há muito tempo em São Paulo, né? E acompanha, é um profícuo analista, um sofisticado analista da política nacional e também paulistana. Como é que o senhor está vendo esse processo sucessório aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, foi boa a pergunta, porque a gente está falando muito do geral do Brasil e nós estamos a 7 dias das eleições, ou 8. Eu apoio o Nunes, Ricardo Nunes, porque acho que o Ricardo Nunes tem experiência política, tem capacidade administrativa, como tem demonstrado, pegou o governo numa situação especial, pegou o governo numa situação especial com a morte do Bruno, deu conta do recado. São Paulo melhorou, São Paulo tem obras em todas as regiões, teve um processo de recuperação das vias de forma muito positiva.
zerou a fila de creches, a fila de crianças. Aqui todas as crianças estão em creche. Fez um processo de construção de UPAs, de hospitais importantes. Então nós temos, agora você diz, está perfeito? Parou não, tem muita coisa para ser feita em São Paulo. São Paulo, ele está anunciando que nos 4 próximos anos toda a educação municipal será em tempo integral. Eu acho que tem que melhorar o salário dos professores, tem que ter uma discussão sobre o currículo, ter um processo de qualificação dos professores. Isso não se faz numa hora, e que eu acredito que ele vai fazer, com ensino de tempo integral, e reduzir o número de alunos por sala de aula, que implica em construir mais escolas. E isso ele já anunciou. Então, acho que o Nunes tem condição. E tem um estilo comportamental, né, doutor Vacareza, mais tranquilo, né? E é o único de todos os concorrentes que tem experiência administrativa. É verdade. Então, ele tem experiência política e tem experiência administrativa. E comprovou a sua capacidade. E conseguiu aglutinar forças políticas que viabilizam uma vitória no processo eleitoral, né? Aglutinou fez o governador, fez uma ampla. frente ampla, né? Se você imaginar, você tem com o Nunes partidos que apoiaram o governo do Lula no primeiro turno, partidos que no segundo turno apoiaram o governo do Lula, como o MDB, o Nunes é do MDB. Tem partidos da direita e partidos da esquerda. Ele fez uma frente ampla com base num projeto político. Então, é o que eu defendo. Nós precisamos, como o Aldo diz, de uma aliança heterogênea, ampla, para poder resolver o Brasil. Em São Paulo, nós temos uma aliança heterogênea ampla que está governando São Paulo. Depois da eleição, eu acho que o prefeito tomará uma série de medidas para corrigir eventuais erros, melhorar os acertos, aprofundar os acertos, e São Paulo vai ganhar com a reeleição do Nunes. E assim, se o senhor pudesse, para os nossos internautas, destacar, dada a tua experiência política e a sua capacidade analítica, 3 assim, críticas fundamentais que o senhor faria à candidatura do Boulos. Bom, a primeira questão do Boulos é o seguinte: o Boulos pertence a um partido que tem uma experiência a mostrar para a nossa sociedade, que é Belém. Então, as pessoas poderiam pegar em Belém e ver como é que está o governo em Belém. Eu tive em Belém. Tem muitos erros, muitos problemas, e muitas das coisas que são prometidas não são feitas. Segundo, o Boulos tem uma trajetória. Então, o ministro Aldo, por exemplo, quando era ministro dos esportes, o Brasil estava fazendo um evento extremamente importante para o nosso país, tanto porque traria investimentos, quanto porque tornaria o Brasil mais conhecido no exterior, que era a Copa do Mundo. Uhum. O Boulos estava à frente do movimento Não Vai Ter Copa. Você imagina o que seria para o nosso país se esse movimento tivesse sucesso. Eu nunca vi o Boulos, eu não o conheço. Nunca tive contato nenhum pessoal com ele. Nunca conversei com ele. Então, pessoalmente, como ele é como uma pessoa, O senhor não tem condições de falar. não tenho condição de falar, porque não sei quem é, nunca vi. Agora, posso afirmar que, e a outra coisa é que ele não tem nenhuma experiência administrativa. Então, não é simples você entregar uma cidade de São Paulo, com a complexidade de São Paulo, para uma pessoa que não tem nenhuma experiência administrativa. Nenhuma. Eu não sei exatamente o que ele administrou, assim, me parece que Agora, nada. o que leva o presidente Lula e o PT
abrir mão de ter uma... Eu estou perguntando porque você esteve no PT, conhece profundamente o partido e suas lideranças. O que leva o presidente Lula a escolher um candidato que não é do PT, que não tem essa experiência administrativa como o senhor chamou a atenção, né? O que explica isso? Veja, aí eu ia usar um termo incorreto de intercorrência, mas está incorreto, isso são opções políticas que eu não tenho elementos para afirmar. Eu posso intuir, por exemplo, o Boulos foi candidato a prefeito contra o Covas aqui há 4 anos e foi para o segundo turno, derrotando um candidato do PT. O presidente Lula e o PT pode ter avaliado que o PT não teria condições sequer de ir para o segundo turno em São Paulo e que o Boulos seria, e aí resolveu apoiar o Boulos. Eu soube que teve resistências dentro do PT, mas me parece que foram resistências muito pequenas, porque foi uma decisão de diretório e sem contestação, E estou lembrando sem aqui, recurso. posso estar enganado, Mas o senhor me corrige. Houve uma proposta dele desistir da candidatura a governador, não é isso? E incentivando ele a sair como deputado federal, e aí dizendo, ó, e aí apoiamos você para prefeito. E teve isso ou não? Eu estou falando besteira. Eu não tenho informação. As pessoas falam isso, mas eu não acho que foi essa a questão. Eu não acho que teve importância, porque, inclusive, se você pegar no país a política eleitoral do PT nesse pleito, ela é diferente. O PT, em geral, apresentava candidatos em todas as situações. O PT não fez isso nessa eleição. Se você pegar nas capitais, em muitas capitais, o PT não tem candidato próprio. Em Salvador, por exemplo, o PT está apoiando um candidato do MDB, que é vice-governador do estado. E em outras capitais também, o PT não está disputando com um candidato próprio. Em cidades grandes, o PT não tem candidato próprio. Aqui em São Paulo mesmo tem vários lugares que o PT não tem candidato. Agora, uma coisa que eu acho interessante e até nos aproxima é que nós temos uma mesma identificação, né, e respeito e admiração pelo projeto de Brasil que o ex-deputado, ex-ministro Aldo Rebelo tem, não é? E até participei de algumas reuniões em que o senhor estava presente, né? E eu vejo, até queria te ouvir. Aliás, o ex-ministro Aldo já esteve aqui no podcast 2 vezes, alguns colegas e economistas diziam, mas se conversar aí, esse AR é de Aldo Rebelo? Pode ser, brincando, né? Pode ser, mas há uma identificação. Porque vocês, eu digo vocês porque o doutor Vacareza e o ex-ministro Aldo, há outros políticos importantes também, tem essa visão. Primeiro, uma visão de uma frente mais ampla, não é? Que vai viabilizar essa provável reeleição do Nunes. E vocês estão, de alguma maneira, constituindo, sim, uma alternativa interessante para 2026. Não é? Isso é interessante porque toda essa experiência da geração de vocês, que vem lá da direção do movimento estudantil, passando por cargos importantes, o senhor foi líder do governo na Câmara, né? Então, formação de médico em universidade de respeito, né? E toda essa experiência, vocês estão chegando numa idade, numa maturação e num momento interessante, né? 2026 vocês vão estar com 70 anos, né? Na plenitude da experiência e ainda sem a decadência física. Se pensar, por exemplo, que o Lula vai fazer 78 agora, vocês ainda têm 8, 10 anos aí de plena atividade física, mental, e acumulado com experiência profissional, política,
enfim. Então eu vejo nesse pacote de políticos experientes e nacionalistas, eu vejo com muito otimismo isso, viu? É por isso que eu tenho chamado o ministro Aldo Jabei 2 vezes, estou tendo o privilégio de tê-lo aqui, vou até te chamar mais vezes, né? Porque a gente percebe substância na proposta de vocês, né? Então eu queria que você falasse um pouco desse... Há um projeto 2026, isso. Né? Primeiro vamos mudar o pronome. Uhum. Você falou vocês, eu diria nós, porque eu tenho te acompanhado Sim. também. O que é que nós estamos pensando? Ao avaliarmos o Brasil, você não tem nenhuma grande mudança no Brasil que não tenha sido executada a partir de uma movimentação do que o Aldo chama de forças heterogêneas, alianças heterogêneas. O nome, para mim, é um nome limitado, eu já falei isso para o Aldo várias vezes, porque o heterogêneo é só dizer que são forças diferentes. Mas eu acho que isso não dá conta do Brasil. Se você vamos pegar um grande movimento que teve no nosso país, que foi o movimento da independência. Da independência participaram os portugueses e, em particular, aquele português que era filho do rei de Portugal e neto da rainha que mandou matar, que mandou enforcar e que condenou o Tiradentes, Sim. que foi um movimento... Mas não só tinha Dom Pedro, tinha vários portugueses aliados com brasileiros e tinha brasileiro, inclusive, contra a independência, porque o Brasil nunca teve uma unidade de 100%. Então você teve um movimento muito amplo que deu primeiro no fico, depois no processo de construção da independência. Depois, um grande momento foi a demissão de Dom Pedro, mas que ele volta lutando pelo império, pelo reinado de Portugal, que ele acabou conquistando, derrotando o irmão. Mas vamos deixar Miguel, vamos deixar isso de lado, vamos pegar a maioridade de Dom Pedro. Também foi um movimento de forças amplas, inclusive tinha nesse processo pessoas que defendiam a República, mas que achavam que para o Brasil se manter unido tinha que manter o Império brasileiro. E isso durou até o final do século XIX. E no final do século XIX nós tivemos um movimento da República que foi uma coisa muito esquisita. Foi um golpe, não foi uma revolução, mas foi um movimento muito esquisito, mas muito amplo. E o Brasil virou, depois da Revolução de 30, você tem, em cada momento desse, fazendo um corte, chegando para o momento mais próximo, o fim do regime militar do Brasil. Quem assumiu a presidência da República foi o presidente Sarney, que, aliás, a história há de reconhecer ações muito positivas do Sarney. E o papel apaziguador. O papel apaziguador. E o presidente Sarney era presidente da Arena, que sai da Arena, entra no MDB. É verdade. Entra no MDB. É verdade. E foi vice do Tancredo. E foi no colégio eleitoral que o Tancredo se elege, Sarney assume, faz a Constituinte. Se você pegar a Constituição brasileira, que tem muitos pontos polêmicos, viu toda aquela situação, aquela Constituição que teve participação de forças de todos os pensamentos. E assim, cada momento. A própria eleição do Lula contou com o apoio do Sarney, de várias pessoas do MDB, apesar do MDB ter candidato próprio. Então, todas as grandes mudanças no Brasil
nós tivemos uma participação de forças bastante diferentes, forças heterogêneas, que tinham projetos de longo prazo muito diferentes. Qual é a situação que está marcando o Brasil hoje? A partir do governo do Bolsonaro, a partir da situação, da ação da Lava Jato, que foi uma ação nefasta contra o nosso país. A própria... E o acaso da epidemia mundial da Covid também. Mas antes da Covid, né? O Brasil entrou num processo de polarização bastante estranha, porque essa não é uma polarização com a agenda do Brasil. Sim. É uma polarização com agenda artificial. Sim. A agenda do Brasil não é a discussão de extrema direita e extrema esquerda. É verdade. De quem defende o Estado máximo e o Estado mínimo, porque isso é uma discussão canhestra, uma discussão passada com os novos, com o novo mundo que a gente está vivendo. Essa questão do Estado aí está superada, é outra discussão agora. Ou aqueles que acham que não, porque trata o agronegócio brasileiro como o latifúndio, o trabalho escravo, ou o trabalhador brasileiro como aquele homem carregando uma enxada nas costas e um machado. Isso não tem nada a ver com o campo do Brasil. E não tem nada a ver com a situação dinâmica que esse setor agrícola está tendo aqui no Brasil. Agrícola, mas é pecuária também, né? Então nós estamos em outro mundo. O Brasil precisa de uma agenda que una o maior espaço possível de pessoas, de pensamento, com um projeto nacional. Porque o mundo não superou as nacionalidades. Você tem os interesses da Europa unida e as divergências entre eles, porque uma coisa é a França, outra coisa é a Alemanha. Para não falar dos menores, Portugal e Espanha, menores que eu estou dizendo com menos importância, mas você tem os interesses dos americanos e dos ingleses no mundo mais ou menos parecido. Você tem os BRICS agora, que as pessoas falam pensando que é assim, não, porque está a Índia e a China junto. A Índia e a China têm muitos problemas, militares inclusive, e de enfrentamentos. Ali vai ser difícil se unificar. Você tem a China com um padrão de desenvolvimento tecnológico no mundo impressionante. Você tem as guerras, marcadamente, no caso do leste europeu, um problema a ser resolvido, e no caso de Israel, é uma ação violenta, desumana, descomunal contra os palestinos. Onde pode parar isso? Só vai ter solução de paz lá quando organizar o Estado palestino e o Estado de Israel. Aqueles que querem destruir o Estado de Israel têm que entender que o mundo não vai aceitar isso, e aqueles que não querem que o Estado da Palestina exista têm que entender que tem que ter o Estado palestino. Infelizmente, os Estados Unidos dão um apoio militar de estrutura a Israel que você imagina, na guerra é só ver o que ele está fazendo agora, o que o Netanyahu está fazendo agora no Líbano. Impressionante. Depois do que arrasou a faixa de Gaza. A faixa de Gaza. Entendeu? Ali não foi uma guerra, foi uma matança. E o doutor Vacarezza, eu estou lembrando aqui. Mas só para concluir, a grande solução para o Brasil é uma grande aliança que sintetize o que é que nós queremos de mudanças estruturais para o nosso país, que para mim é liberar a fronteira mineral. Então o Brasil tem que explorar com proteção ao meio ambiente toda a sua riqueza que ele tem no subsolo, mesmo no subsolo amazônico, e explorar o petróleo equatorial, como está sendo explorado na Guiana por empresas
inglesas, americanas, liberar a fronteira mineral, a fronteira energética, inclusive com as hidrelétricas na bacia amazônica, que pode produzir mais, dobrar a capacidade energética do país, e com novas formas de produção de energia, que é importante, e liberar a fronteira agrícola. Nenhum grande agricultor quer desmatar a Amazônia, quer tocar fogo. Mas nós temos que... O Brasil utiliza 7%, 8% do território nacional para a agricultura. Nós temos uma potência imensa, tem uma capacidade imensa para produzir alimentos baratos e bons. Para isso, nós temos que ter infraestrutura. Tem que ter estrada de ferro, tem que ter navegação de cabotagem, tem que ter hidrovias em todos os rios brasileiros e tem que ter relação. Já está feita a estrada por via rodoviária, mas tem que ter via ferroviária para ligar o Porto de Santos ao Pacífico, para ligar os portos do Nordeste ao Pacífico e para ligar Manaus ao Pacífico. Então, nós temos o norte ao Pacífico, porque o grande comércio do mundo mudou do Atlântico para o Pacífico. E o nosso país só tem acesso ao Pacífico por terra. Não tem nenhum acesso ao Pacífico por mar. Tem o Canal de Panamá, que não dá vazão para todo esse acesso. Pelo sul, lá ali é uma região extremamente difícil para o trânsito de navios, porque além do gelo, o encontro violento entre o Pacífico e o Atlântico dificulta a navegação. E o Estreito de Magalhães servia para caravela, mas para os grandes navios não dá para passar. Agora, para encerrar, eu sei que o senhor tem um jantar importante aqui na sequência. A imprensa, os meios acadêmicos e o meio político começa a perceber que o grupo, eu vou chamar o grupo de vocês, né? Mas eu poderia me incluir muito modestamente, começa a perceber que vocês têm um projeto execuível de desenvolvimento, vocês têm experiência política acumulada, vocês têm viabilidade política, que vocês conseguiram reunir forças heterogêneas. Esse próprio processo sucessório aqui da prefeitura é um exemplo, não pequeno, um exemplo importante disso. Não é? E vocês têm respeito pelos outros políticos que têm em relação a vocês. Por exemplo, eu vou citar aqui, para não citar o doutor Vacariza, que está aqui na minha frente, mas eu estou lembrando o lançamento do livro do ministro Aldo, vai lá o Bolsonaro para o lançamento, né? Quer dizer, Lula respeita o ministro Aldo, Dilma respeita o ministro Aldo, o ex-ministro Zé Disseu respeita o ministro Aldo. Quer dizer, ficha limpa, tá certo? Um homem de cultura, um homem que pensa o Brasil. Então, os entes políticos, a imprensa, o meio acadêmico começam a perceber que vocês têm um projeto interessante, viável politicamente, de desenvolvimento, e eu fico otimista em ver isso, e é uma alternativa que pode, a curto prazo, né, se viabilizar. Então, até chamo a atenção aqui para os internautas, se puderem, tendo tempo, verificarem, está disponível na internet, a posse do
ex-ministro Aldo na Secretaria de Relações Internacionais, uma coisa fantástica. Estava lá presente o ex-presidente Temer, o O ex-chanceler governador. o ex-chanceler Celso Laffer, inúmeros governadores do Nordeste, inúmeros deputados, senadores. Parecia uma posse de governador ou uma posse de presidente da República. É um negócio impactante, né? Deixa eu te falar. E aí porque... seria a sua fechamento aqui. Deixa eu te falar, porque eu converso com o Aldo quase todos os dias. Nós estamos muito juntos. E muitas pessoas falam, não, porque o Aldo pode ser candidato a presidente. Deixa eu te falar, primeiro, qual é a visão do Aldo, a minha e de todo esse grupo que a gente tem discutido. Não é hora para se discutir candidatura a presidente. Agora é a hora de trazer uma agenda para o Brasil. Nós vamos ter a COP30. Então, em vez da COP30 ser uma política e ser palco para o Brasil chegar pedindo desculpa porque teve queimada ou teve isso, é um momento para o Brasil afirmar a sua posição para o mundo do país que mais protegeu o ambiente ao longo desses últimos 500 anos. Nenhum país do mundo pode se comparar com o Brasil. 2, é o país que mais fez energia limpa. Uhum. Então não está na agenda do Brasil a discussão de transição energética. Está na agenda do Brasil cobrar do mundo que deixe de queimar carvão mineral, de lançar os gases de efeito estufa no meio ambiente e que pegue um pedacinho do programa do Brasil, do Código Florestal, como exemplo. Então, a Europa tem que discutir, em vez da Europa fazer política de subsídio imenso para a sua agricultura e proibir importações do Brasil, é melhor ele importar bens do Brasil e fazer um projeto vigoroso de retomada de florestas, de reflorestamentos, tá? Em vez de ter áreas de agricultura de 100% do seu terreno. Os Estados Unidos, em vez de quebrar as rochas lá no fundo e fazer usar o gás de xisto, ter mais moderação, como também a China, que tem uma boa parte da sua produção de energia baseada em carvão mineral. E o Brasil pode discutir na COP20 a proteção do meio ambiente combinada com desenvolvimento, para acabar com a fome no mundo, para acabar com a miséria, ou equacionar, melhor dizendo, para ter desenvolvimento econômico. Não terá saída para o Brasil se não tivermos desenvolvimento econômico. Então, nós temos que discutir, em primeiro lugar, antes de discutir quem é o candidato a presidente, quem vai ser, quem não vai ser. Eu acho o Aldo um nome bom, mas nós não estamos discutindo isso. Mas tem um Nem projeto. ele. Mas tem um projeto. Nós temos que ter um projeto para o Brasil e uma agenda para o nosso país, que não é a agenda da polarização bruta, da discussão de que se é aborto, se não é aborto, se é família, não é família. Ninguém aqui no Brasil é a favor de aborto. Agora, tem uma lei no Brasil já definida que poucas pessoas querem mudar essa lei, então tem que tirar essa discussão da pauta. Como tem que tirar a discussão da pauta desnecessária da forma como as pessoas estão fazendo essa polarização. Deus, como se alguém fosse portador do Deus e dizer, não, quem fala por Deus sou eu. Porte parole. Que é uma visão, inclusive, para quem é cristão, anticristã. Entendeu? Então, nós temos que discutir a agenda do Brasil. Doutor Vacareza, fica aqui, então, o convite para você voltar. Voltarei. Para aprofundar essa discussão. Queria te agradecer muito. Você desse jeito calmo, didático, mas aprofundado.
aprofundada experiência e é um doutor formado, um político experiente e didático. Eu acho que foi muito proveitoso, uma verdadeira aula sobre o Brasil e quero te agradecer muito. Eu que agradeço. E vamos combinar uma volta. Eu que te agradeço. Tá. Muito obrigado. E vamos combinar a volta. Forte sim. abraço. Tá. Obrigado. E a todos os internautas, fica aqui o nosso episódio de número 25, Dr. Cândido Vaccarezza. Até o nosso próximo episódio. Se gostarem, por favor, não deixem de se inscrever no canal e clicar no joinha, que isso ajuda o crescimento do canal, que é um canal novo, mas que, graças a Deus, está tendo já boa repercussão no meio acadêmico, no meio político e no jornalismo também. O Nassif entrou em contato com a gente, elogiando, até querendo participar. Então fica um agradecimento a todos nós. Muito obrigado. Eu que agradeço.